O meu nome é Ana Martins e, em 2015, tive uma experiência de quase morte devido a uma reação alérgica grave que me fez parar de respirar. Fui ao hospital sem saber exatamente a causa da reação, mas já tinha administrado adrenalina, pois sou alérgica a marisco. Quando cheguei, a enfermeira que me atendeu era alguém que eu conhecia, pois já tinha trabalhado naquele hospital. Isso deixou-me preocupada, não tanto pelo hospital, mas pelo tipo de atendimento que receberia dela. Ofegante e quase sem conseguir falar, expliquei que estava a ter uma reação alérgica e coloquei a seringa vazia de adrenalina no balcão, para que percebesse que já tinha usado o medicamento. Contudo, ela questionou por que razão eu tinha procurado o hospital se já tinha administrado a adrenalina. Naquele momento, pensei, pronto, vou morrer e ela nem entende o básico sobre anafilaxia. Levaram-me para dentro, mas disseram que não havia camas disponíveis. Colocaram-me numa cadeira de rodas e levaram-me para um corredor deserto, onde ninguém me podia ver. Sozinha, a lutar para respirar e a pensar que ia morrer, usei a segunda dose de adrenalina que tinha comigo, o que me deu mais alguns minutos. Contudo, comecei a apresentar estridor, aquele som agudo e assustador que ocorre quando as vias respiratórias estão a fechar-se. Uma médica ouviu o que se passava e apareceu no corredor, exclamando: "Oh, meu Deus!" Rapidamente, correu até mim, pegou na cadeira de rodas e levou-me para um quarto onde havia uma cama. Quando lá cheguei, as minhas veias estavam colapsadas devido à anafilaxia, e a equipa médica teve dificuldade em inserir uma intravenosa. A situação era muito crítica. Ela disse que íamos para o corredor de trauma, e eu, por já ter trabalhado naquele hospital, sabia que aquela sala era usada para os casos mais graves. Enfermeiras de ambos os lados tentavam, sem sucesso, colocar a intravenosa enquanto me administravam injeções de Benadryl, esteroides e mais doses de adrenalina. Nesse momento, o meu marido chegou. Ele entrou no quarto e viu-me sentada na cama, com lágrimas a escorrer pelo rosto, lutando para respirar. Desesperado, chamou o médico e implorou: "Tem de fazer algo, ela vai parar de respirar." O médico respondeu: "Não temos tempo suficiente." Quando ouvi isso, tudo começou a parecer distante, como se estivesse a entrar num túnel, mas não era um túnel de luz. Era como aquele momento em que se desmaia, quando as vozes se tornam apenas murmúrios ao longe. Subitamente, mergulhei numa escuridão total, um lugar onde não conseguia perceber a dimensão do espaço. Ainda assim, tinha uma percepção de mim própria naquele local, mas era como se algo me estivesse a prender. Tentava mexer-me, mas não conseguia. A sensação era de uma claustrofobia intensa, o que me provocou um ataque de pânico. Ao mesmo tempo, parecia que um sono profundo tomava conta de mim, arrastando-me cada vez mais para um estado de inconsciência. Eu acordava de tempos a tempos, e aquilo continuava a acontecer. Se tivesse que comparar com o tempo como conhecemos aqui, embora fosse diferente lá, parecia que durou cerca de 10 anos. Entrava e saía daquele estado, questionando o que estava a fazer ali, que lugar era aquele e se, de facto, tinha morrido. Cheguei mesmo a duvidar se alguma vez tinha realmente existido. Com o passar do tempo, comecei a imaginar que algo terrível teria acontecido, algo tão drástico que me tivesse lançado para aquele lugar. Pensei que talvez toda a vida que acreditava ter vivido fosse uma invenção da minha mente para me ocupar. Questionava porque ninguém vinha à minha procura e não conseguia compreender o que estava a acontecer. Até que senti, ou ouvi, algo dizer-me para me inclinar para a frente. Não era como dobrar o corpo pela cintura, mas sim mover-me por inteiro nessa direção. Quando o fiz, percebi que o meu corpo se movia na direção que apontava, e foi nesse momento que me dei conta: meu Deus, consigo mover-me. De repente, vi uma luz ao longe, à minha esquerda, e decidi ir até ela. O meu corpo girou e comecei a voar em direção a essa luz, a uma velocidade impressionante. Quando cheguei ao local iluminado, havia uma espécie de barreira, quase como um véu. Ao olhar além, as coisas começaram a tornar-se mais nítidas. Vi-me deitada numa cama de hospital, e ao meu lado direito estava minha filha, de pé, a olhar para mim. Parecia que eu estava em coma, mas queria acordar e tudo ficaria bem. Concentrei-me na minha filha e consegui sentir as suas emoções, até mesmo ouvir os seus pensamentos. Ela estava com medo, e isso partiu-me o coração, porque a minha filha sempre foi a pessoa mais forte e determinada que conheci. Tentei alcançá-la, estender as minhas mãos para abraçar e confortar, mas esbarrei na barreira que nos separava. Isso deixou-me completamente desorientada. Confusa, comecei a pensar que aquilo tinha algum significado divino. Questionei a Deus: "Por que estás a fazer isto comigo? O que fiz para merecer tal tormento?" A frustração e a raiva foram tão intensas que, num piscar de olhos, fui puxada de volta para a escuridão.
Era impossível acreditar que tudo aquilo fosse apenas um acidente. Eu sabia que devia estar ali por algum motivo. Comecei a questionar-me como tinha chegado àquele lugar e, de repente, percebi que aquilo parecia vir de dentro de mim. Era como se eu tivesse criado aquele lugar enquanto ainda estava deste lado. Depois do meu divórcio, fechei-me completamente, pois as feridas emocionais eram profundas, especialmente devido à rejeição dos meus filhos. Isso partiu-me o coração de forma irreparável. Para me proteger de mais sofrimento, ergui um muro à minha volta. O que não sabia era que as coisas que construímos emocionalmente aqui acabam armazenadas no céu e, mais tarde, precisamos enfrentá-las, sejam boas ou más. E foi isso que aconteceu. Aquele lugar era a manifestação física do isolamento que eu mesma criei, a prisão que construí na ilusão de me sentir segura. Quando percebi essa verdade, vi um feixe de luz a surgir através de uma brecha. A luz começou a invadir o espaço e senti uma pontinha de esperança, pensando: graças a Deus, finalmente vou sair daqui. A escuridão começou a dissipar-se e um espírito grandioso e brilhante aproximou-se de mim. Percebi que não estava sozinha. Esse espírito, claramente feminino, era imenso, não só em tamanho, mas em imponência e presença. Ela estendeu os braços na minha direção e fui imediatamente atraída para junto dela, sem que sequer me tocasse. Ela acolheu-me contra o seu peito, enquanto as sombras à nossa volta se despedaçavam. Um redemoinho de energia surgiu ao nosso redor. Fragmentos da escuridão embatiam na luz emanada por ela e desapareciam, como se fossem anulados pela sua energia. O ambiente ficava cada vez mais iluminado. Eu chorava incontrolavelmente, tomada pela emoção e pelo alívio de finalmente não estar sozinha. A presença dela dissipava toda a dor e o medo que me consumiam. Inicialmente, não sabia quem era aquela presença e estava completamente em pânico. Então, ela disse na minha mente: acalma-te, querida. As palavras dela tinham um efeito mágico, quebravam a minha resistência e fluíam pelo meu corpo, exatamente como ela queria. Senti-me relaxar e então pensei: quem é ela? Porque parece tão familiar. Olhei para ela com mais atenção. Os seus olhos brilhantes eram de um verde intenso, e quando foquei no topo da cabeça, vi os seus cabelos avermelhados. Foi nesse instante que percebi: era a minha avó. Foi uma sensação indescritível vê-la ali, do outro lado. Ela tinha falecido quando eu tinha cerca de 9 ou 10 anos. Olhei para ela, incrédula, e perguntei: estás viva? E ela respondeu com serenidade: claro que estou viva. Não existe morte. Tu sabes disso. Já aprendeste isso antes. Eu ainda hesitava, então ela continuou: lembra-te, a energia não pode ser criada nem destruída, apenas muda de forma. Subitamente, tudo começou a fazer sentido. Sempre acreditei em Deus e esperava que existisse um céu, mas nunca tive uma garantia real. E ali estava ela, a minha avó, a confirmar tudo, conectando a espiritualidade com a ciência. A luz não pode ser extinta, apenas se transforma. Ela abraçou-me com uma doçura que me fez perder a noção do tempo. Quando recuperei a consciência, percebi que estava a flutuar na luz, num estado de completa paz. De repente, tudo começou a tremer como um terremoto. Eu sentia o tremor em cada parte do meu ser e sabia que era Deus. Uma luz muito mais brilhante do que qualquer coisa que alguma vez tinha visto aproximava-se rapidamente. Então, uma voz disse: eu sou. Aquela frase, eu sou, que eu já tinha escutado tantas vezes antes, agora fazia sentido. Finalmente entendi. Era o Criador de tudo. Quando ele disse eu sou, ficou claro que ele estava a dizer-me: eu sou quem te criou. Eu sou o Criador de tudo o que existe. Tudo existe porque eu desejo. Foi algo completamente transformador. Então, veio a sensação de que revisitaríamos a minha vida. Começámos pelas coisas boas. Uma das cenas que ele me mostrou foi um momento em que eu estava numa loja. A mulher à minha frente não tinha dinheiro suficiente para pagar as compras. Faltavam apenas alguns cêntimos. Ela estava a tentar decidir o que devolver. Lembro-me de como isso me tocou profundamente, porque já tinha sido mãe solteira durante muitos anos. Nessas situações, acabamos sempre por devolver o que precisamos, nunca o que o nosso filho quer. Vi-a lá, a colocar o hidratante de volta na prateleira, e sabia que ela não devolveria o macarrão com queijo das crianças. Aquilo trouxe-me tantas recordações que pensei: já passei por isso. Peguei dinheiro da minha mala e entreguei-lhe. No início, ela não queria aceitar, estava envergonhada. Mas insisti: está tudo bem. Eu já passei por isso. Pego o dinheiro e não devolva nada. Essa lembrança partiu-me o coração,
mas também mostrou-me como pequenos gestos podem mudar vidas. Anos depois, ele mostrou-me essa mulher a trabalhar como voluntária numa despensa de alimentos. Uma outra mulher entrou, sem ter comida suficiente, humilhada e envergonhada. Então, aquela mulher que eu tinha ajudado disse: "Está tudo bem, eu já passei por isso", e embalou as compras da outra sem hesitar. Fiquei impressionada. Nunca imaginei que aquele pequeno gesto de bondade teria um impacto tão duradouro. Percebi que, muitas vezes, achamos que algo tão simples não faz diferença, mas isso ensinou-me que o propósito de um momento não precisa ser grandioso. Basta ajudar quem está ao nosso redor. Depois, ele mostrou-me o lado mau. Foi uma recordação que envolvia uma colega de trabalho, uma enfermeira com quem eu nunca me dei muito bem. Se fosses paciente, com certeza não irias querer ser atendido por ela. Se fosses colega, não gostarias de trabalhar no mesmo corredor. Ela parecia distante, sem empatia, e muitas vezes eu acabava a responder aos alarmes dos pacientes dela. Apesar disso, nunca disse nada negativo sobre ela, porque detesto mexericos. Mas, no meu coração, guardava um ressentimento sobre a maneira como ela trabalhava. Deus mostrou-me a vida dela, revelando tudo o que o pai lhe tinha feito ao longo dos anos. Foi impressionante perceber que, apesar de tudo, ela não se tornou uma má pessoa. Mesmo com tantas dificuldades, decidiu dedicar a sua carreira a ajudar os outros. Refletindo sobre isso, pensei: ela não está a fazer um excelente trabalho, mas, considerando tudo o que enfrentou, está a ir muito bem. Nesse momento, Deus disse-me: precisas de controlar os teus pensamentos. Todos esses pensamentos negativos que tens sobre ela têm energia. Estás a colocar isso sobre ela, a dificultar que ela se torne quem eu planejei que fosse. Estás a prendê-la. Senti um arrependimento profundo. Sempre pensei que estava a fazer o bem por não verbalizar essas críticas, por não fofocar, mas percebi que guardar esses sentimentos no coração era igualmente prejudicial. Deus mostrou-me que devia procurar o lado bom nela e focar-me nisso. Aquilo transformou-me completamente. Entendi que tinha perdido uma grande oportunidade de destacar algo positivo, algo bom que ela tivesse feito. No meio de tantas lições, percebi que precisava de tomar uma decisão. Estava ali, a tentar decidir se confiava plenamente em Deus, se queria abrir o meu coração a Ele. Por um lado, sabia que Ele me conhecia por completo, sabia tudo sobre mim, mas, por outro, não tinha certeza se estava preparada para permitir que esse poder tivesse influência na minha vida. Depois de muito refletir, pensei: sim, vou. E foi então que senti a energia dele, uma luz que começou nos meus pés e subiu, envolvendo todo o meu corpo. Era como um manto que girava dentro de mim, curando dores e traumas que eu nem lembrava que existiam. Quando essa luz chegou ao meu coração, subiu até à minha boca, e comecei a cantar canções lindas. Fiquei surpreendida, porque sempre fui uma péssima cantora. Mas essas músicas fluíam de forma tão natural. A luz começou a sair dos meus olhos, quente, acolhedora e amorosa. Não queria deixá-la sair, então fechei os olhos com força, mas ela escapou pelos meus cílios e pálpebras, atingindo a luz que estava do lado de fora. Quando voltou, fê-lo com ainda mais força, subindo por todas as curvas do meu cérebro e iluminando tudo. Era como se, de repente, tudo que nunca tinha compreendido se tornasse claro. Eu compreendi tudo aquilo que nunca soube antes. Era como se todas as respostas estivessem ali, mas Deus bloqueou esse conhecimento para que eu não pudesse trazer de volta. Naquele momento, tudo fez sentido. Foi extraordinário. Essa clareza deixou-me totalmente preparada para me tornar 100% vulnerável a Deus. Então, simplesmente abri-me. Foi nesse instante que Ele segurou a minha mão e começámos a percorrer as espirais do meu ADN. Eu via tudo com uma nitidez impressionante, enquanto avançávamos a uma velocidade vertiginosa. Chegámos a um ponto onde Ele parou de repente e perguntou: "Vês-me?" Respondi: "Bem, estás em todo lado." Ele apontou então para uma parte específica do meu ADN e disse: "Não, ali. Vês-me." Olhei para o lugar que ele indicava e vi. Era naquela parte do ADN que a ciência chama de ADN lixo, que ninguém sabe para que serve. Fiquei completamente maravilhada. Perguntei: "Estás dentro de mim?" Ele respondeu: "Sim. Eu sou o teu pai, tal como o teu pai biológico é o teu pai. Podes até negar, mas testes comprovam isso. E, da mesma forma, eu sou o teu pai, quer as pessoas admitam ou não." Naquele momento, senti um amor incondicional e uma aceitação absolutos. Não precisava de fazer mais nada para ser amada. Muitas vezes, pensamos que precisamos de fazer por merecer,
que temos de estar constantemente a cumprir regras ou a realizar ações para ganhar o amor de Deus. Mas Ele amava-me simplesmente porque me criou, porque pensou em mim antes mesmo de eu existir. Fiquei a imaginar. Quanto tempo Ele pensou em mim antes de decidir criar-me? Ele criou-me com um propósito. E isso foi revelador. Percebi que não tinha vivido plenamente esse propósito. Sim, eu era uma enfermeira, estava a criar bons filhos, mas ainda não tinha cumprido o verdadeiro motivo da minha existência. Deus mostrou-me que desperdicei algumas oportunidades, construindo muros à minha volta e impedindo-me de ser tudo aquilo que Ele tinha planeado para mim. Pensei em voltar, derrubar esses muros e fazer o que precisava de ser feito. Decidi regressar. Assim que tomei essa decisão, senti Deus a afastar-se. A distância era dolorosa e comecei a chorar. De repente, acordei no hospital. Uma enfermeira estava ao meu lado e disse: "Ah, voltaste." Olhei para ela e respondi: "Eu estava com Deus." Ela sorriu e disse: "Que bom, querida. Vou chamar a tua família." Enquanto ela saía, repetia para mim mesma: "Eu estava com Deus há 1 minuto." Hoje, quero partilhar esta mensagem com o mundo. Deus é o Criador de tudo. Ele fez-nos com um propósito, para um propósito, e nunca devemos esquecer isso.